Boa noite a todos. É muito bom começar o ano de 2025, já no segundo mês, podendo participar dos trabalhos da Casa Espírita Allan Kardec, o SEAC, de Botucatu, nesta data de 16 de fevereiro de 2025, 19h30, trazendo para a nossa reflexão de hoje um tema bastante oportuno e pouco estudado. Quase não se encontra material sobre esse tema, mortes coletivas. E a gente pretende hoje contribuir um pouco nesse sentido. Então, para que nós possamos fazer uma boa reflexão sobre este tema complexo que é mortes coletivas, que demanda tantos questionamentos, tantas preocupações, incertezas, e demanda até o medo, podemos assim dizer, é necessário que, ao menos, iniciemos essa preleção de agora, nos lembrando dos conceitos que temos de Deus. Nosso Criador é a divina perfeição. Portanto, tudo que dele advém, ou tudo que ele faz, indubitavelmente tem que ser perfeito. E o é. Nosso Criador cuida da sua criação e das suas criaturas, usando incondicionalmente o seu amor, que é supremo e infinito. Deus é ainda onipotente, onipresente e onisciente. Então, tudo o que já aconteceu, ou o que está acontecendo, e também o que ainda vai acontecer, é de seu total conhecimento, bem como de seu consentimento, de seu conhecimento e seu consentimento. Jesus foi muito claro quanto a isso quando ele disse: não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento do nosso Pai maior. Se nós vivemos, andamos, falamos ou pensamos, é porque Deus assim o permite. E poderia, quando lhe aprouvesse, nos impedir de qualquer coisa que ele achasse inapropriada. Resumindo, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Assim sendo, com seu infinito e incondicional amor por cada um de nós, nosso Criador nos ampara e nos conduz como se fôssemos bebês, em aprendizagem de seus primeiros passos. Os espíritos mentores, os anjos da guarda e os nossos amigos espirituais que nos acompanham, nada mais são do que o prolongamento dos braços de Deus a nos amparar e a proteger nessa nossa trôpega caminhada rumo à evolução. Nada mais são do que o alongamento do braço de Deus. Os planos de Deus para nós visam, primeiramente, o nosso constante aprendizado. Portanto, seremos eternos aprendizes. E o objetivo maior, ou o que Deus almeja com seus planos, é a nossa constante evolução até atingirmos a perfeição. Os meios que o Criador dispensou para alcançar este seu objetivo foram a lei do progresso, a criação dos mundos habitados e um corpo carnal que serve de vaso para o espírito. A lei do progresso nos conduz permanentemente ao aprendizado. E quando falamos a palavra aprender, logo uma outra palavra vem ao nosso pensamento.
Essa palavra é escola. Escola. Então, apenas fazendo uma analogia, por exemplo, se eu tivesse fazendo uma graduação na matéria economia, que é a minha, em uma universidade, por exemplo, a USP, que não foi a minha, eu estudaria em um pavilhão onde existisse as salas de aula do primeiro ao quarto ano de um curso econômico. Mas em uma universidade do porte da USP, pelo seu gigantismo, eu sempre teria inúmeras outras oportunidades de adquirir aprendizados e agregar muito mais conhecimentos, além da economia. Lá eu poderia fazer diversos cursos, como, por exemplo, teatro, canto em coral, instrumentos musicais, esportes como natação, basquete, vôlei, laboratórios de psicanálise, cursos de oratória, pintura, primeiro socorro, combate a incêndio e tantos outros conhecimentos. Traçando então um paralelo nessa nossa analogia, o corpo carnal é aquela escola principal que eu estudo, economia, né? E o planeta Terra que habitamos é a grande universidade, a USP, onde a nossa escola ou o nosso corpo está inserido. Conforme já explanamos e concluímos em uma outra palestra anterior que fizemos, nós não viemos a este mundo para sermos felizes. Podemos ter até um período feliz, mas este não é um mundo feliz. É um mundo de expiação e provas. Então, nós não viemos para competir financeiramente e acumular riquezas e viver no luxo, porque não levaremos nada do que aqui adquirimos monetariamente. Também não viemos aqui para nos sobrecarregar de exercícios físicos, ganhando músculos, né? E virar narcisista, se mirando no espelho o tempo todo. Nossa meta não pode ser a de viajar o tempo inteiro, bebendo e se empanturrando das mais deliciosas comidas, enquanto tiramos selfies e mais selfies de todos os lugares, das guloseimas e das roupas que consumimos para causar inveja aos nossos amigos na rede. A missão de todos nós aqui na Terra é simplesmente aprender, mas aprender muito, aprender o mais que nós pudermos. Para isso, temos que ter olhos, ouvidos, pensamentos e imaginação de um bom aluno. Só isso. Temos que aprender tudo o que tivermos oportunidade de agregar aos nossos conhecimentos. Mas precisamos, principalmente, focar naquilo que vai contribuir para melhorarmos nossas virtudes, para assim podermos evoluir moralmente. É precisamente isso o que Deus espera, o que Deus quer de nós. E quando conseguirmos este salto moral, o resto, Deus, bondoso que é, nos dará por acréscimo. Então, agora que estamos bem mais fundamentados, podemos adentrar ao tema de hoje, mortes coletivas. Para isso, nos ampararemos na doutrina espírita. Lá na pergunta 783 do Livro dos Espíritos, diz assim: segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Eles respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus submete este povo, de tempos em tempos, a um abalo físico ou um abalo moral que transformará este povo. Abalo físico, um tsunami, por exemplo. Abalo moral, uma convulsão social, política, qualquer um. Nessas comoções, o homem, muitas vezes, não percebe senão a desordem
e a confusão momentânea que o fere nos seus principais interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, passa, então, a admirar os desígnios da providência divina que do mal faz sair o bem. Também no livro do Espírito, na parte 3, no capítulo 6, cujo título é Lei da Destruição, tem a pergunta 728, que diz assim: a destruição é lei da natureza? E a resposta: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Repetindo, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamais de destruição não passa de transformação, que tem a finalidade da renovação e da melhoria dos seres vivos. A 728A diz assim: o instinto da destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios da providência? E eles respondem: as criaturas são instrumentos que Deus se serve para chegar aos fins que ele objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem na cadeia alimentar. Essa destruição da cadeia obedece a um duplo fim. Primeiro, a manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, um excesso de uma espécie. Segundo, a utilização dos despojos do envoltório exterior que sofre a destruição, ou seja, os despojos nada mais é do que um corpo para se alimentar um outro animal ou um ser humano. Sempre, porém, é apenas este envoltório, o corpo, que é destruído. E ele é um simples acessório e não a parte essencial daquele ser vivo, seja animal, né? A parte essencial deste ser vivo é o princípio inteligente, que não se pode destruir. E em não se destruindo, ele então se elabora, um princípio inteligente, se lapida nas metamorfoses diversas por que passa. Passa de boi para carneiro, carneiro para porco, porco para galinha, tá? E assim ele vai se lapidando. A pergunta 729, se a regeneração dos seres necessita a destruição, se necessita a destruição, por que que a natureza os cerca de meios de autopreservação e de autoconservação? A resposta: preserva a fim de que a destruição não se dê antes do tempo certo. Está entendido o que é a preservação? Para que aquilo não morra antes do tempo certo. Porque toda destruição antecipada retarda e atrapalha o desenvolvimento daquele princípio inteligente. Ok? Então, por exemplo, matar um animal que seria nosso alimento antes da hora e não poder aproveitá-lo, aí seria um pecado. Ok? Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver se autopreservando e de se reproduzir para manter a espécie. Ok. Mas o que é morte
coletiva. É chamado de desencarne coletivo no Espiritismo quando um grupo de pessoas faz a passagem ao mesmo tempo, geralmente em circunstâncias dramáticas como acidentes, catástrofes naturais e outros eventos de grande impacto. Esse tipo de desencarne é, por sua natureza, mais chocante e pode provocar uma grande comoção, tanto entre os familiares e amigos das vítimas, quanto na sociedade como um todo. Vejamos a visão espírita sobre as mortes coletivas. Segundo nossa doutrina espírita, o desencarne coletivo não é um acontecimento aleatório, um acontecimento desprovido de sentido. Ele não acontece por acaso. Não acontece por acaso. Ele está inserido, desencarne coletivo, está inserido no contexto das leis divinas que regem a vida e a morte. E cada espírito envolvido neste evento de morte coletiva está cumprindo uma etapa de seu processo evolutivo. Cada um dos envolvidos na morte coletiva está apenas cumprindo uma etapa do seu processo evolutivo. Quais são as causas espirituais desse desastre? De acordo com o Espiritismo, como dissemos, nada é em vão. Em muitas situações, o desencarne coletivo pode estar relacionado a um resgate coletivo de dívidas espirituais de vidas passadas. Então, o desencarne coletivo está relacionado a um resgate coletivo. Esses espíritos que compartilham de um mesmo destino trágico podem ter laços kármicos que os unem. Laços kármicos que unem todos aqueles daquele evento. Precisando agora passar por essa experiência conjunta para a quitação de débitos adquiridos em outras encarnações. Este é um evento, o desencarne coletivo, de missão e aprendizado. É um evento de missão e de aprendizado. O desencarne coletivo pode ter a função de despertar a sociedade para determinados valores espirituais, como, por exemplo, a impermanência da vida material e a importância da solidariedade, da compaixão e também da fé. Aqueles que partem, assim como aqueles que ficam, estão envolvidos em um processo de aprendizado e evolução, que pode incluir a missão de provocar reflexões profundas nos que participam do evento ou então os que são impactados por tais acontecimentos. Compreendendo e lidando com o evento em desencarne coletivo. Enfrentar a perda repentina de entes queridos em um desencarne coletivo é um dos desafios mais difíceis que os seres humanos podem enfrentar. É um dos desafios mais difíceis de se aceitar que um parente, um ente querido, nos deixou num desencarne coletivo. No entanto, a nossa querida doutrina espírita oferece ensinamentos que são ferramentas de consolo para lidarmos com essa dor de maneira melhor
e muito mais espiritualizada. Primeira ferramenta: a vida continua. A primeira e mais fundamental lição que o Espiritismo nos oferece é a certeza da imortalidade da alma. Morreu o corpo, não morreu a alma. A morte do corpo físico não é o fim da existência, é apenas uma passagem para uma nova fase. Os espíritos que desencarnaram continuam a viver e a evoluir lá no plano espiritual, sendo amparados por espíritos superiores e ainda reencontrando-se com entes queridos que partiram anteriormente. Segunda ferramenta: o papel da prece. A prece, como vimos aqui no início, é um instrumento poderoso para os que ficam. Ela serve como um canal de comunicação com os espíritos que desencarnaram, levando-lhes o alimento que precisa, que é o consolo, a luz e o amor. Ao orarmos por aqueles que partiram, colaboramos no processo de adaptação deles nessa nova realidade espiritual. E, ao mesmo tempo, a prece traz paz e serenidade nos corações daqueles que ficaram. Terceira ferramenta: o amparo aos enlutados. Aqueles que perderam amigos e entes queridos em um desencarne coletivo precisam e muito de apoio emocional e espiritual. A doutrina espírita recomenda que ofereçamos nosso ombro amigo, nossas palavras de conforto e, sobretudo, a nossa presença, servindo sempre naquilo que for necessário. Estar ao lado daqueles que sofrem, oferecendo-lhes consolo e esperança na continuidade da vida, é uma forma de caridade e de amor ao próximo. A quarta ferramenta é a reflexão sobre a vida. Momentos de tragédia nos convidam a refletir sobre o verdadeiro propósito de nossa existência. O desencarne coletivo nos lembra da transitoriedade da vida material e nos impulsiona a valorizar o que realmente importa, como o amor, o perdão, a compaixão e a evolução espiritual. O desencarne coletivo, embora muito doloroso, é um fenômeno que faz parte das leis divinas e tem o seu papel na evolução espiritual dos espíritos envolvidos e também daqueles que ficam na Terra. A doutrina espírita nos ajuda a enxergar além da dor e além do sofrimento, oferecendo-nos uma visão de continuidade da vida, de esperança na justiça e no amor de Deus. Se formos também olhar no Livro dos Espíritos, a pergunta 264. O que é que dirige o espírito na escolha das provas que ele queira sofrer? O que ajuda ele? O que faz ele escolher quais as provas que ele quer passar quando reencarnar novamente? Resposta: ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, dos seus pecados, do seu resgate. Ele escolhe aquelas que o levem à expiação dessas faltas e a progredir mais depressa. Uns podem, portanto, impor a si mesmo uma vida repleta de misérias e privações, objetivando com isso suportá-las
com fé e coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, porque essas são muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, bem como pelas paixões inferiores que uma e outra desenvolvem. Outros, finalmente, se decidem ou escolhem experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com seus vícios. Ele escolhe vir cheio de seus vícios para poder lutar contra eles. Na 984 do Livro dos Espíritos, a arguição é esta: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Resposta: não. Elas são provas impostas por Deus ou que vós pessoalmente escolhestes como espírito antes de encarnardes para a expiação das faltas cometidas em outra existência, porque nunca ficará impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei da justiça. Guardemos isto. Nunca ficará impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nessa existência, sê-lo-á necessariamente numa próxima. Eis porque alguém que nos parece justo, bondoso, honesto, decente, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. No livro Ação e Reação, do nosso querido Chico Xavier, psicografia de André Luiz, se nós avançarmos lá no capítulo 18, o título é Resgates Coletivos. E neste título, André Luiz relata para Chico Xavier sobre os personagens Ascânio e Lucas, que lá no ano de 1429, 700 anos atrás, foram soldados do exército da querida Joana d'Arc e aspiravam subir de posto na carreira militar. O sonho deles era fazer carreira. Isso os levou a empurrar do penhasco dois dos seus superiores. Assim, eles conseguiram ascensionar na sua carreira militar. Foram promovidos e assumiram, assim, um débito para com a lei de ação e reação. Após isso, eles tiveram mais 5 reencarnações. Em todas elas, não cometeram delitos chamados graves. No intervalo entre uma reencarnação e outra, ou seja, na fase da erraticidade, eles foram, durante essas 5 reencarnações, no intervalo, dedicados trabalhadores do bem no nosso lar, no setor da mansão do caminho. E assim, eles foram acumulando créditos ao longo de 5 séculos. E com isso, Ascânio e Lucas adquiriram o merecimento de ascensionar para mundos mais elevados. Mas, antes disso, precisavam resgatar aquele débito do penhasco de 1429. Isso ainda estava pendente. E eles não podiam ir para mim, mundos superiores, com esse débito. Pelos méritos acumulados,
Eles foram escalados como piloto e copiloto para participar de um resgate coletivo. Resgate coletivo. Em um desastre de avião. Eles não foram convidados para uma desencarnação coletiva. Eles foram convidados para, nessa encarnação, participarem de um resgate coletivo. Todos estavam resgatando em um desastre de avião. Então, não era um desencarne coletivo, e sim um resgate coletivo. Foram selecionados dezenas de pessoas que tinham débitos semelhantes e que também precisavam resgatar. Diante do relato acima do André Luiz, não se pode de forma alguma pensar que o desastre deste avião fosse um castigo de Deus para punir os pecados desses passageiros. Eles não estavam sendo punidos, eles estavam tendo a oportunidade de resgatar. Deus permite que esses acidentes aconteçam, aspirando a atingir inúmeros benefícios para eles e para a humanidade. Por exemplo, falando deste avião, a construtora do avião, a partir do acidente, vai se empenhar e corrigir o defeito para que não mais ocorra. Os mecânicos que fazem a manutenção periódica deste avião vão examinar com muito mais atenção no momento da manutenção. E a segurança da aviação, com certeza, vai aumentar muito. Além disso, milhões de pessoas sensibilizadas e emocionadas vão entrar em sincera e amorosa oração, elevando as energias globais do nosso planeta. Ainda mais, as pessoas sentirão vontade de ajudar famílias que tiveram suas casas atingidas pela queda do avião e também pelo consequente incêndio que queimou tantas outras, estimulando assim o aumento do sentimento de caridade em uma enorme parcela da humanidade. Pode até alguém imaginar que intencionalmente os benfeitores espirituais programem o acidente de desencarnação coletiva. Mas eu digo que não é bem assim. Eles não programam para isso acontecer. Isso acontece porque, ao eles perceberem que as condições naturais favorecem um acidente, causados pela possibilidade de uma falha mecânica pela péssima manutenção, ou ocasionado por uma falha humana, ou então por circunstâncias geológicas ou do clima, como a previsão de um terremoto, um maremoto, erupções vulcânicas ou tsunamis. Ao prever algo assim, uma equipe espiritual altamente especializada, antevendo isso, entra imediatamente em ação. Imediatamente em ação. Os benfeitores espirituais, prevendo então com antecedência o que irá acontecer, se valem então da lei de afinidade, atraindo esses encarnados que precisam estar presentes neste evento de desencarne coletivo, bem como amorosamente afastando aqueles que não necessitam passar por essa provação.
impedem que tome o voo aquele que não precisa passar e atrai para tomar aquele avião aqueles que precisam passar. E eu concluo dizendo que a Terra, ao se regenerar, terá uma grande aceleração do número de desencarnes normais e também de desencarnes coletivos, para que ela possa fazer a sua necessária readaptação vibracional. Diante dessa realidade, é mistério jamais olvidarmos que na grande dor e nas catástrofes sempre existirá a misericórdia de Deus compensando os nossos sofrimentos. Que todos nós possamos, à luz do Espiritismo, encontrar consolo e compreensão diante dos desencarnes coletivos, amparando-nos mutuamente e elevando nossos pensamentos em prece, na certeza de que todos somos parte de um plano maior, onde o amor e a evolução espiritual são os guias dessa nossa jornada. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine a todos nós. Sim seja.